Diferentemente de casos onde edificações carregadas de valor histórico não resistiram à força dos interesses econômicos, mesmo com mobilização popular, o movimento em torno da preservação do prédio que atualmente abriga o Arquivo Histórico Municipal João Espadário Adame, situado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Humberto de Campos, outrora Rua Gauchinha, marcou a cidade positivamente. Importante não só pela sua imponência e sólida estrutura, mas pela história que testemunhou antes de ser um prédio com função pública que, assim como ele próprio, guarda histórias da cidade e de seus habitantes. A edificação foi utilizada como uma casa de negócios, moradia, casa de saúde, hospital beneficente e habitação coletiva, tendo adquirido esta função em meados da década de 1940. Esses são alguns dos trechos aqui de As Casas de Ontem, Vida e Morte do Patrimônio Histórico-Cultural de Caxias do Sul, compreendendo aqui o período de 1975 a 2022, uma obra sem dúvida de fôlego e paradigmática aqui no contexto da nossa cidade. As pessoas vão entender que eu não estou exagerando nem um pouco. É a obra que está sendo trazida aqui ao Café com Letras pela professora, escritora, também advogada, bacharel em Direito, Tadiane Tronca. Professora, uma honra tê-la conosco aqui. Olá, Fábio, tudo bem? Meus cumprimentos aos telespectadores do programa Café com Letras. É um prazer estar aqui. A honra é toda nossa. Há poucos meses nos brindaste aqui com o romance e agora com esse inventário historiográfico aqui de Caxias do Sul para situar as pessoas. Tu concluíste há pouco tempo, ou algum tempo, a graduação em Direito e aqui foi, digamos assim, um trabalho de conclusão de curso, mais ou menos isso, e adaptado aqui em forma de livro. Seria mais ou menos isso? Ou o trabalho de conclusão de curso ampliado aqui? Como que foi para chegarmos aqui? Vamos começar do início, até porque temos tempo, né? Perdão pela redundância. Sim, este livro foi... A origem do livro é o trabalho de conclusão do meu curso de Direito, de 2011, que buscava analisar o quanto as leis tiveram importância e foram eficazes, já que Caxias tem uma boa legislação, na proteção do seu patrimônio histórico-cultural. Só que quando eu peguei este trabalho ano passado, ainda durante a pandemia, e pensei, vou atualizar. Aí nós estamos tratando de 10 anos da tua graduação. Exatamente. E qual universidade mesmo? A Universidade de Caxias do Sul. Pela UX. Pela UX. E foi um trabalho de conclusão bastante feliz. Na época, a banca, enfim, deu nota máxima. E Sim, até... Imagina, para graduação, que seria quase que um trabalho de mestrado. Mas na verdade ele era bem menor. Então tá. Então nós temos a origem e uma monografia. E daí sim, aqui o trabalho sim é recente. Exatamente. Aí o trabalho é recente, Exatamente. a criação dele. Eu decidi publicar, na verdade, depois que eu tinha praticamente finalizado o romance. Eu pensei, vou pegar aquele trabalho que eu já tinha tentado publicar uns 5 anos atrás, tinha até aprovado na Lei Rouanet, mas não consegui o patrocínio, aí desisti e tal. Só que então, nesse processo de atualização e de aprimoramento, é que ele foi ganhando corpo, e quase que quintuplicou o volume. Porque tinha nem 100 páginas há 10 anos atrás e ficou com quase 500. Né? Aqui são mais de 435, pelo menos numeradas, são 435 Isso. páginas, né? E tu me falavas antes do nosso bate-papo começar, ou pelo menos ir ao ar, né? Tem a conversa que antecede, né, a entrevista em si, que ainda foi necessário cortar, né? Sim. Eu tive a colaboração do Juventino Dalbó e da Helenira Prux, assim, em sugestões, eles leram, e durante o meu aprimoramento aí do trabalho, e eles de vez em quando diziam, olha, quem sabe tu também põe tal coisa, tu esqueceu tal coisa, e aí eu chegando, não quero mais pôr, porque ele foi, e eu tenho segurança em dizer, Fábio, que, claro, é um trabalho técnico, assim, né, ele não é ficção, é resultado de uma vasta pesquisa, mas ele pode ser lido não só por aqueles pesquisadores que estão trabalhando em seus
fazendo seus trabalhos acadêmicos, coisas do gênero. Ele pode ser lido por qualquer cidadão porque ele pontua, né? Ele tem no início uma parte mais teórica sobre o que é um direito cultural, os direitos culturais, o que é um bem cultural, como isso no mundo foi se dando, as primeiras vezes em que os povos resolveram proteger seus patrimônios legalmente, e vem vindo, aí entra no Brasil, um pouquinho do panorama no Rio Grande do Sul, e depois, que é a base do livro, é focar em Caxias, nos últimos 50 anos. Então, eu tentei e acho que consegui. Claro, não esgotei, né? Não tem 100% de tudo. Não tem a pretensão de esgotar. Não. A propósito, para não perder o gancho que tu citaste, o conhecido historiador e escritor Juventino Dalbó, ele assina aqui a orelha do livro e um texto de apresentação, e ele usa pelo menos uma expressão que eu achei muito legal, assim, o exercício da cidade se espelhar. E aqui nós estamos percorrendo um período generoso, de 75 a 2022, são quase 50 anos. Então, digamos assim, também há um exercício aqui de espelhamento e de autocrítica, né? A cidade que estava lá erguida de tal forma em 1975, 10 anos depois, 20 anos depois, hoje, ela se espelha melhor, ela se espelha pior, ela só progrediu, ela só regrediu, ou ela melhorou em alguns pontos, piorou em outros. Ele deixa uma provocação muito legal. Sim, aqui. sim. Eu acho importante só pontuar uma coisa antes de voltar especificamente ao livro, que este livro, juntamente com o romance que eu lancei há 2 meses atrás, A Casa do Navio Pintado, ambos fazem parte de um projeto que eu aprovei na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que chama Ficção e Realidade, a memória no encontro de 2 mundos. Porque eu trabalho a questão da memória tanto na ficção, que foi com o romance, quanto na não ficção, que é essa pesquisa. E aí se esgota aqui ou teria mais uma obra ainda para fechar? Se esgota aí. Esse é o projeto. Esse é o projeto. É o projeto aprovado. Entendi, no sentido de dizer, cumprir com Exatamente. o projeto. Porque, e também assim, por que eu peguei esse período de 75, por que não de 70 ou de 60, né, da década de 60? Esse 1975 marcou a cidade. Foi ali que começaram os primeiros pensamentos preservacionistas em Caxias, por ocasião do centenário da imigração italiana, que eram comemorações também que estavam se dando no estado das imigrações. Aqui na nossa região foi em relação à imigração italiana. Foi ali que começaram as primeiras ações que eu relato ali, né? Em relação à Casa de Pedra, a reinauguração do Museu Municipal no prédio onde ele é hoje. As primeiras ações que o poder público efetivamente tomou para proteger o seu patrimônio. Esse livro ele aborda a sociedade toda trabalhando nisso, mas principalmente o poder público, né, que é o grande responsável pelas políticas públicas. Sim, sobre quem vai recair a maior cobrança. E o poder público, principalmente o executivo, né, que é o pessoal que governa, que administra a cidade, mas ele traz muito a questão também do poder legislativo, no que se envolvimento direto. Já foste secretária, a propósito. Também essa experiência te agregou, né? Nossa, muito, porque como as principais ações que iniciaram essa questão da preservação do patrimônio histórico se deram ali no fim dos anos 70 e na década de 80, eu já fazia parte, eu era funcionária, servidora da prefeitura já na época, e já participei das primeiras comissões, né? E depois tive a oportunidade de ser secretária de Cultura, quando a gente criou a secretaria, inclusive, e tem um capítulo homenageando essa criação da secretaria, a importância da cidade ter uma secretaria. Sim, que é uma política que ficou para a cidade. Claro, hoje e ela faz... só troca o secretário. Exatamente. E, por sinal, este ano de 2022, ela completa 25 anos de existência. Então, por isso também que eu quis pontuar, porque uma Secretaria de Cultura, ela tem mais uma pasta exclusiva para a cultura, com certeza ela tem mais condições de gerir isso, de implementar políticas públicas, que aí também tem muito a ver com outras secretarias, né? A interface da cultura com o planejamento, a Secretaria de Planejamento é muito importante. Parte de orçamento também, que é fundamental, Exato. sempre uma briga. As fiscalizações, né, o setor que fiscaliza, tudo isso está apontado ali. Então, eu procurei trazer à tona
o que de mais importante Caxias do Sul fez para proteger o seu patrimônio histórico-cultural. E nessa ideia de um espelhamento, como eu vinha provocando ali na colocação do professor Juventino Dalbó, tanto na orelha quanto na apresentação, tentando trazer um panorama, porque nós estamos tratando de um tomo muito elevado. Aliás, o sumário aqui é bem organizado, no sentido de o leitor até não precisar fazer uma leitura, às vezes, de corrida. O leitor fazer uma leitura é boa, mas tudo bem. Não ser obrigado a percorrer o livro de forma linear, ele pode de forma salteada. Sim, aqui. Escolher os capítulos que mais lhe interessam. Exato, né? O sumário também ajuda nesse sentido. Nesse exercício panorâmico e na ideia do espelhamento que propõe o professor Juventino Dalbó, que perdas e ganhos tivemos nesse exercício autocrítico de espelhamento de Caxias do Sul por ela mesma? O Juventino coloca também no texto de apresentação a importância desse livro como um registro. Porque aquilo que a gente não registra tende a ser perdido, né? Daqui a anos, quem ia saber a história de tal bem, de tal edificação, do ópera, do antigo Hospital Carbone, da estação férrea, da antiga Cantina Antunes, da Maesa, tudo isso se não ficar registrado em algum lugar. E eu digo, assim como esse, poderão surgir outras publicações já existem publicações. E até, desculpa te interromper, até para as gerações atuais, ou seja, passa em frente aquela edificação e muitas vezes não significa nada, meio que passa Exato. Ao largo. Não, por aí, vamos parar e ver o que é isso, né? Então, antes de responder a tua pergunta, é importante frisar que essa publicação, As Casas de Ontem, Vida e Morte do Patrimônio Histórico-Cultural de Caxias do Sul, ela tem, o que eu acho que ficou muito legal é que ela reúne, numa só publicação, todos esses aspectos, assim, a evolução jurídica do conjunto das ações também de Caxias, do poder público nesse sentido de proteção, e também e brinda com um capítulo falando da Secretaria de Cultura e tudo de bom que aconteceu a partir da criação da Secretaria até os dias de hoje, que deu uma força enorme para a cultura, e traz os principais casos que Caxias vivenciou. Nós estamos falando de 20 anos nesse caso aí da Secretaria. A Secretaria, 25 anos. 25 anos. Só para deixar o pessoal situado. Né? Não quer dizer que antes não teve ações, claro que teve, né? Mas de uma forma mais organizada do ponto de vista de organograma, está ali a pasta. Isso, de poder, de força, de disputar recursos, de ter uma equipe própria da Secretaria de Cultura, entende? Ter esse status de secretaria foi fundamental. É óbvio que a Secretaria ter sempre um corpo de servidores competentes, né, para fazer funcionar. Isso em qualquer setor público, né? Exato. E privado, óbvio. Exato. Mas foi um ganho muito especial para Caxias. E eu faço essa menção aí. Mas, assim, o que eu acho que é muito legal é esses casos emblemáticos, importantes, simbólicos que eu trouxe. E aí, tentando entrar um pouco no que tu falou antes, Caxias, eu vejo que Caxias, quando a gente ouve assim, Caxias não preserva nada, né? Não é verdade. Caxias perdeu muitos dos seus bens, deixou cair, demoliram, né? Enfim. Mas também soube preservar bens importantes. Nós vamos entrar nisso, o pessoal nos faz sinal ali. Na segunda etapa, nós vamos entrar especificamente, então, nesses lugares em que foi possível preservar e naqueles em que houve relativa perda. Mas, de imediato, então, como sempre fizemos no Café com Letras, vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Tadiane Tronca, e dando um tempo na abordagem de As Casas de Ontem, Vida e Morte do Patrimônio Histórico-Cultural de Caxias do Sul, 1975 a 2022, eu vou pedir que, de forma breve, professora, compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Eu tenho lido
ultimamente muito autores portugueses. Eu acho assim que a literatura portuguesa, para mim, ela é especial. Primeiro porque eu tenho ascendência, né, portuguesa também. Então, aquele linguajar, aquele jeito de falar, de escrever, me toca. Puxado. Me toca a maneira deles, porque me remete à minha família, à minha infância. Mas também a questão da tradução, né? Porque quando tu lê, claro, literatura nacional, óbvio, né? Mas assim, falando de literatura estrangeira agora. Quando tu lê a literatura portuguesa, não precisa de tradução, então fica bem fiel, né? Aquilo que o escritor escreveu, porque é dele. E é um exercício de busca etimológica, porque às vezes pode variar um pouquinho, até se torna gostoso de ver. Pô, daqui a pouco aqui eles estão usando diferentes termos e tal. Então, eu tenho lido o Walter Ugumãe, assim, bastante, mas eu li recentemente um livro que eu amei, que é do Afonso Cruz. É um livro pequeno. A gente lê num tapa, mas é muito, muito legal, muito criativo, que chama Vamos Comprar um Poeta. É muito legal, sabe? Olha aí, já tem as dicas aí. Muito interessante. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei, por que não fui eu que escrevi esse livro? Uma vontade de ter sido eu, sabe? Porque eu achei muito interessante. Afonso Cruz. Até já doei, já comprei 2, já doei, assim, porque você tem que ler. Inclusive para estudantes, assim, né? Presenteou com o livro. Do final do ensino fundamental ali para... Nossa, é muito legal. Retomando aqui a nossa obra pauta do programa, As Casas de Ontem, nós temos aqui basicamente um inventário, a colocação das legislações, autores que tratam disso, documentos de época situando cada uma das edificações trabalhadas, critérios historiográficos, patrimoniais. Mas eu gostei especificamente aqui, até foi o trecho que eu escolhi para a abertura do programa, Vida e Morte do Patrimônio, 2 casos simbólicos. Porque ele pega uma situação do Arquivo Histórico João Espadaria Dami, que eu li até o trechinho ali, um caso bem sucedido, em que houve uma grande mobilização e está aí, viva a edificação até hoje, sediando o Arquivo Histórico Municipal, como eu disse. Mas nós temos também o problema do antigo Cine Teatro Ópera, mas também foi citado no decorrer do livro também o Hospital Carbone. Sim, que é a sede do Arquivo Histórico, né? Exato. Esses 2 casos emblemáticos eram os que faziam parte originalmente da minha monografia. E depois eu ampliei e abordei também a estação férrea, a antiga Cantina Antunes e a Maesa, né? Que está em pleno desenvolvimento, a ocupação. No processo de ocupação, aí já com um processo avançado, no sentido de não perder para a iniciativa privada, né? E sem ainda definições... sem conclusão ainda, né, em desenvolvimento pela atual administração. Realmente, assim, se fosse escolher, como eu fiz há 11 anos atrás, 2 casos, eu escolheria esses mesmos. O antigo Hospital Carbone, que hoje é a sede do Arquivo Histórico, que foi uma experiência em que ficou demonstrado que a força da comunidade, o envolvimento da sociedade... o desejo da administração, né, a escolha, isso é uma coisa fundamental. A administração, na época, poder público, escolheu preservar. Achou uma forma com auxílio da sociedade civil. Acharam uma maneira, depois ficou anos ali na reforma, no restauro do prédio, que foi... Aqui ilustrando, enquanto tu vais relatando o processo, a campanha de preservação do prédio do antigo Hospital Carbone... Em 79. E a foto do próprio Juventino Dalbó, do qual falávamos aqui, a autoria da foto. Sim, ele participou. De 79. Só para ir situando o autor, são tantos dados que às vezes nós nos confundimos, mas aqui está especificamente o Juventino, no caso, fez parte desde 70... Ele era da equipe do museu lá em 75. Eu lembro que nós gravamos um Café com Letras especial, não sei se chamamos de Café com Letras, mas que simbolizava ali os 20 anos, se não me engano, do processo de ocupação. Foi feito um programa lá, a TV Câmara foi chamada em parceria com o próprio Arquivo Histórico. Lá no Arquivo. Num dia à noite, se não me engano. Tem tempo isso. Aqui, eu, se não me engano, não sei se foi 2019, alguma coisa assim. Tem uns... Acho que foi 2019.
foi feita uma ação especial do Arquivo Histórico e pediram apoio da TV Câmara. Eu apresentei lá. Fazia o aniversário de ocupação do prédio. Porque ele foi preservado ali, ele foi impedida a demolição dele em 79. Já tinha sido expedido o alvará de demolição. Mas por que ali 2019? Então era uma data redonda. Isso. Se fazia o aniversário do processo de ocupação do prédio, coisa do tipo. Se eu não estou enganado. Então, a administração tinha expedido o alvará para demolir ele em 79, aí começou essa mobilização, eles recuaram e houve uma negociação, a iniciativa privada entrou, ajudou, e aí está no livro como que se deu esse processo. Mas aí passaram-se anos, décadas ali, até que o arquivo pudesse ser integralmente ocupado, o prédio. Que isso se deu em meados do final dos anos 90, daí seria isso? Quando eu era secretária, por sinal, que teve o restauro final e, finalmente, o acervo do arquivo... Para situar quem estava lá, havia o coordenador na época do arquivo, que eu não vou lembrar o nome exatamente, mas tu estavas lá, o arquiteto Paulo Bertucci, o próprio Juventino, foi composta uma mesa de discussão para lembrar todo esse processo, dos anos 70 até o final... agora eu lembrei, verdade, a Maria Beatriz. Exato, até o final do século XX. Então ali tinha um jogo de 40 anos lá, pegando os anos 70, e de 20 anos pegando o final dos anos 90, era mais ou menos isso, né? Que foram os passos de ocupação do prédio em si, né? Isso. Ocupação para, digamos, não... para impedir uma demolição e para também dar uma utilidade a ele, para que não ficasse uma coisa sucateada. Exatamente. Né? Não adianta só, não vamos demolir o prédio. Sim, mas aí ele fica ali... E não manter, né? Exato. E hoje tem lá um acervo maravilhoso, né? O nosso arquivo é referência. E com um futuro diverso, tá? Porque eu aqui... são tantas informações, logo na abertura eu me confundi um pouquinho. Com futuro diverso, nós temos o caso do Cine Ópera. Por quê? Um destino diverso, sim, porque mais ou menos naquela época, também, nos anos 90... O trágico fim do antigo Cine Teatro Ópera, um caso para nunca esquecer. Lendo exatamente como está intitulado aqui, o intertítulo, digamos assim, no livro. Os anos 90, ali no início dos anos 90, então teve a mobilização para se preservar esse prédio, para que o município achasse uma forma, e foram aprovadas leis que possibilitariam a aquisição por parte do município, e se iniciou um processo de tombamento, e aí o município, leia-se Poder Executivo da época, optou em não preservar, em não tombar que seria inscrever no livro do tombo, né? Claro. E mesmo com a participação e a mobilização da comunidade, ali prevaleceu outros interesses, né? Os interesses econômicos prevaleceram. Enfim, a escolha, que é uma escolha legítima, é um direito da administração escolher... Aqui, enquanto tu falas, eu estou mostrando uma foto aqui, de autoria de Domingos Mancuso, de 1928. Ali é do antigo Teatro Apolo, porque ali onde era o Cine Teatro Ópera, e que sucumbiu por um incêndio, que até hoje ficou um pouco no ar se esse incêndio foi acidental ou não. Antes existia o primeiro teatro da cidade, que chamava Cine Teatro Apolo, que era de madeira. Depois também ele sofreu um incêndio nos anos, agora não lembro se 20 ou 30, e aí foi construído, então, a alvenaria, que é o prédio esse que era o Cine Teatro Ópera. E aqui o próprio Ópera já de 1983, a foto, e a autoria não é identificada. E esses ocasos aí por incêndio que tu vais relatando, teria sido proposital, ou se houvesse acontecido o tombamento antes, seria o caso de evitar? Porque esse jogo hipotético ele é meio chato, mas assim, já que estamos tratando aqui de um livro focado em preservação, teria uma forma como tentar organizar essa discussão, só para não ficar no âmbito da especulação? O tombamento evitaria algo, ou mesmo tombado ele poderia ter prendido fogo? Sim, porque o tombamento ele é um ato discricionário do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo ele recebe um aconselhamento do Conselho do Patrimônio, que já existia à época, que foi criado nos anos 80, na década de 80, foi sugerido que fosse tombado, mas
a administração municipal não quis tombar, achou que não se revestia dos requisitos. Mas até que ponto isso evitaria ou não incêndio? Não, então isso que eu queria dizer. Claro que se o bem é tombado, já tem uma camada de proteção, é a camada maior de proteção de um bem, porque teriam multas, teriam uma série de coisas, né? Mas o tombamento, ele não retira a propriedade do proprietário, entende? O proprietário só fica com restrições, ele não pode demolir, não pode botar fogo, não pode fazer essas coisas. O que o município na época, e foram aprovadas leis no final, ali no início dos anos 90, leis que permitiriam a troca de índices, a lei do solo criado, o município ficaria com aquilo e trocaria por índices, poderiam vender, entende? Tinha alternativas já postas em lei, que a Câmara Municipal aprovou, que possibilitariam, se assim o Poder Executivo desejasse, de tentar adquirir este bem, e aí sim, né, dar uma destinação cultural para ele, como já era, já existia o cinema, etc., mas aí fazer um grande centro cultural público, que era o que a sociedade que estava envolvida nesse processo de proteção queria. Tinha várias entidades envolvidas, a SEAC, a universidade, a Associação de Artistas, enfim, a parte dos funcionários da prefeitura, não todos, queriam isso, mas não foi a escolha do prefeito da época, não foi a escolha dos secretários mais ligados à pasta na época, mais ligados a essa questão da proteção à época. Então, inclusive, esse processo foi objeto de ação judicial, né? Eu pesquisei, desarquivei esse processo e analisei todo o processo judicial. Ou seja, não é um O Ministério Público atuou muito em defesa, mas não deu certo, não funcionou, porque lá pelas tantas teve um incêndio que não ficou comprovado ter sido criminoso, mas... E aqui, como tu falaste antes, são aquelas coincidências históricas, né? Porque o prédio de 28, isso sim, que era o Teatro Apolo, já tinha sofrido incêndio anterior. Aí era acidental mesmo, porque uma companhia... Era acidental mesmo. Foi acidental, uma companhia que veio se apresentar, parece que deixou, sei lá, o ferro de passar rolo, o figurino. Mas aí eles inauguram no terreno uma edificação nova ou até o Apolo já era um reaproveitamento desse incêndio anterior? Já tinha tido uma pequena reaproveitou reforma, alguma coisa. Mas assim, ali sempre foi uma esquina que recebeu um bem que se destinava à questão cultural. O Teatro Ópera deveria ser, digamos assim, a versão acabada, aquela versão mais aperfeiçoada, digamos assim, se pudéssemos usar esse termo. E aí encontra o ocaso também num incêndio. Quer dizer, são aquelas coincidências que a história deixa aí, né? E também nesse período aí, nos anos 80, início dos anos 90, mas mais na década de 80, também tinha a questão da antiga Cantina Antunes, que estava em discussão, que era outro complexo arquitetônico que a sociedade estava querendo que se preservasse. Inclusive, o vice-prefeito dos anos 80 conseguiu a cedência, não cedência, na verdade, por 99 anos daquele bem, porque estava a questão de impostos, né? A Cantina Antunes tinha falido, em resumo, e os bens tinham passado para a União. E foi concedida essa possibilidade ao município de utilizar por 99 anos. Então, estava essa questão, preserva, não preserva, o que faz? Então, claro, eram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O antigo Hospital Carbone, então veio a questão do Ópera, tinha a Cantina Antunes, a Estação Férrea, já tinha gente querendo... a Estação Férrea, quando desativou... Mas, enfim, o livro ele não tem uma pretensão, digamos assim, de posicionamento ideológico no sentido de apresentar tudo uma catástrofe. Não. É de fato um panorama e uma apresentação, inclusive aqui, propositalmente eu escolhi esse capítulo final, porque ele faz uma dialética, né? É o caso bem-sucedido, o caso que, infelizmente... leva ali o seu segundo incêndio na história, se pudéssemos dizer assim. Eu confesso que eu não sabia tão bem dessas peculiaridades como está aqui.
ali, e pelas fotos, até pela legenda da foto, fica uma explicação bem interessante nesse cuidado. Antes de acabar a entrevista, nós passamos um pouco do nosso tempo, como é que foi a curadoria fotográfica? Isso foi só contigo? Alguém te ajudou? Porque aqui é um capricho muito grande, por exemplo, ó, aqui no próprio, ao tratar do Cine Ópera, há uma retomada do antigo Teatro Apolo. Há também, eu não consegui citar, mas há o Teatro Apolo por dentro, depois há já como, lindo, né? Depois como Cine Ópera também por dentro. Então há um cuidado muito grande aqui no jogo de fotografias. Eu, por acaso, estou tratando da parte final do livro, mas ele todo tem esse cuidado. Quem fez essa parte da fotografia? Então, só dizer que eu procurei de uma forma bem justa, tentar ver o que teve de bom e de ruim ao longo dos 50 anos, para a questão da proteção. Inicialmente, a minha previsão era de ter só 20 imagens, acabou com 70, um pouquinho mais de 70. A escolha é tua? Minha, mas eu tive a ajuda da Annelise Cavagnoli, que foi quem diagramou o livro também, inclusive, que criou a capa. Ela é uma que trabalhava no arquivo, justamente no setor na unidade de arquivos públicos. Então, ela sabia muito disso. Ótimo. E, claro, sempre com o apoio da equipe lá do Arquivo Histórico, que são bastante eficientes. Então, eu acho assim, o resultado ficou muito... Para mim, ficou até mais do que eu esperava, porque eu fui construindo ao longo do tempo... acrescentando, e uma coisa, Fábio, isso é importante dizer, uma coisa puxa a outra. Na hora que eu falo, sei lá, do centro administrativo, alguma coisa, puxa, mas e o prédio do centro administrativo? E a obra do Locatelli que está ali? E as obras do Vasco Prado que estão no pátio? E o Parque dos Macaquinhos? E ali era a festa da uva. Nós não tivemos tempo aqui também. Tem muita coisa. O livro também fala da preservação da igreja de São Pellegrino. Sim, fala dos bens tombados, quantos são, como começou essa lei de tombamento, os principais bens públicos, o Monumento ao Imigrante, a Casa de Pedra. É muita história aí. Sabe? Bem, ficam as provocações aqui. Eu tentei pegar pontos mais emblemáticos aí. E o cidadão interessado precisa correr atrás aqui também, as casas de ontem, e se deliciar aqui nesse inventário de imagens, dados historiográficos e por aí afora que a professora tão bem organizou aqui. É bom dizer onde está disponível, né? Exatamente. Estão previstos lançamentos, como que funciona agora a própria divulgação da obra. A propósito, estamos entrando no mês da Feira do Livro aí já. Eu vou autografar na Feira do Livro, sim. No sábado... Puxa, me fugiu agora se é 8 ou 12 de outubro. Mas nós divulgaremos toda a programação da feira. É no sábado do meio da Feira do Livro, às 4 horas da tarde. Maravilha. Ela começa, se não me engano, no final de setembro e avança outubro. É uma situação assim. Isso. Ele está disponível no site da editora Bestiária, um valor super acessível, né? Apenas R$30. Nossa, tem um livro desses aqui? Porque eu tive o financiamento, como eu falei, da Lei de Incentivo à Cultura, então... Mas tem nas livrarias também de Caxias disponíveis já. Divulgaremos melhor os lançamentos, professora. Fica tranquila. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, com a professora e escritora Tadiane Tronca, que nos brindou aqui com As Casas de Ontem, Vida e Morte do Patrimônio Histórico-Cultural de Caxias do Sul, 1975 a 2022, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.